Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Natan Pinheiro. Ele é advogado, membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Teresina e presidente da Comissão de Desenvolvimento e Patrimônio Urbano da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Piauí. Ele é especialista em direito urbanístico. Natan, seja muito bem-vindo. E eu queria saber o seguinte, a situação da cidade dentro da realidade brasileira após a Constituição de 88, o que essa Constituição nos trouxe de novo e como que a legislação tem se desenvolvido de lá para cá? Essa legislação ela vem sofrendo muitas modificações desde que o Brasil passou a compreender o município como um ente de relevante importância, de grande importância para o desenvolvimento da cidade e do potencial humano. Desde 88, a cidade passou a ser, digamos, a menina dos olhos assim do planejamento urbano. Por quê? É nela onde acontecem as relações comerciais, é nela onde acontecem as relações culturais e também a produção artística, bem como os problemas sociais inerentes a cada indivíduo. E quando a Constituição de 88 trouxe ao município a responsabilidade por desenvolver o município, o espaço territorial de forma equilibrada, ele dotou o ordenamento jurídico com essa possibilidade de dar ferramentas para o gestor implantar políticas públicas de forma eficiente e que realmente respeitem a realidade local das cidades. Isso é importante por quê? Porque há muito tempo o Brasil passou a fazer planejamento urbano a partir de um órgão centralizador. E isso criou repercussões negativas nas cidades, não se respeitando essas prioridades locais, não se respeitando as características existentes em cada município. Quando você fala órgão centralizador, quer dizer, as cidades eram planejadas antes de 88, distante dos municípios, ou seja, eram órgãos federais, órgãos da União. Justamente. E por ser órgãos federais, havia essa distorção entre a realidade do planejamento e a realidade local. A Constituição fala expressamente da política local como um objeto de preocupação dos municípios brasileiros. E essa situação ela é bem desenvolvida em 2001, com o advento da cidade, que é uma lei que regulamenta esses artigos da Constituição, que são os artigos 182 e 184, que fala da política urbana constitucional. E essa legislação ela desenvolve bem esses princípios. O que é muito importante para a cidade nesse ponto é perceber a relevância desses instrumentos que são previstos nessa legislação. Dentre eles se destaca o plano diretor, que é um instrumento muito falado, muito discutido, mas muito pouco conhecido e aplicado. Não bastando essa situação jurídica de desconhecimento por parte dos gestores, da população, da relevância desse instrumento, que de certa forma é recente na sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro, há uma situação de aplicação de princípios que não pertencem mais ao ordenamento jurídico contemporâneo. Os princípios que se aplicam atualmente, digamos assim, ainda são de visão centralizadora, que são políticas públicas gerais, sem respeitar a realidade local. Como exemplo disso, nós temos municípios que não possuem planos diretores, mesmo sendo obrigados a ter esse plano diretor e também a ter políticas que atendam às necessidades locais. Outro dado, que é uma situação também corriqueira, são estados brasileiros que não possuem diretrizes macro-regionais ou micro-regionais, porque há uma distinção também de planejamento, que é um pouco complexa, mas ela existe no ordenamento, de se possibilitar planejamento conjunto entre União, Estado e município. Ou seja, o município não estaria planejando apenas no seu âmbito local, ele estaria preocupado, também deveria estar preocupado, com a influência dessas políticas públicas locais no entorno. E também, por exemplo, na consolidação de grandes corredores de interesse nacional ou local. A gente pode citar um exemplo aqui, a Serra das Confusões, por exemplo, que envolve mais municípios. Também podemos citar o Parque Nacional Serra da Capivara, que também envolve uma infinidade de municípios, e isso não é ainda objeto de uma legislação que possibilite, digamos, essa contemplação das características da localidade. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Natan Pinheiro, que é advogado, especialista em direito urbanístico, e você está ouvindo Sintonia Jurídica na Rádio Universitária. Apesar do desenvolvimento da legislação, a partir de 2001, você menciona o Estatuto das Cidades como um novo paradigma legal para a atuação dos municípios. E você mencionou também que o plano diretor não tem sido usado com todo o seu potencial. O que o município realmente pode fazer
a partir de um plano diretor bem elaborado. O que é o plano diretor? Qual a diferença entre a lei orgânica do município e o seu plano diretor? Pronto, o plano diretor, inclusive, ele vem sendo objeto de discussão para alterar sua competência e sua ampliação. Ele é o instrumento básico de planejamento urbano para o desenvolvimento territorial da cidade. Ou seja, todas as políticas públicas devem ser, digamos, contempladas ou então subsidiadas pelo plano diretor. Não deve haver plano diretor como uma lei a mais, como uma lei paralela às outras. Ele, na verdade, é como se fosse a Constituição ou uma carta constitutiva local sobre o ordenamento territorial das cidades, respeitando, logicamente, os princípios que regem toda a sociedade, dentre eles a sustentabilidade, né? Quer dizer, o plano diretor ele trata da distribuição do território do município, ou seja, ele destina zonas urbanas para atividade comercial, outras para atividade residencial, e além disso, o que mais o plano diretor contempla? Pronto. Outro ponto muito importante do plano diretor, na perspectiva contemporânea, é de que ele não é uma lei como outra. Na verdade, é uma legislação que nasce necessariamente da participação popular. Então não deve haver plano diretor sem participação, senão é inconstitucional. Isso já é pacificado e inclusive objeto de diversas ações judiciais Brasil afora. No Piauí, infelizmente, não temos essa cultura ainda, esse hábito de discutir a relevância desse plano como meio inicial de se pensar a cidade. Como instrumento jurídico, ele legitima e, digamos, amplia as competências do gestor para a aplicação de determinadas medidas e também a adoção de outros instrumentos, como, por exemplo, além do plano diretor, nós temos operações urbanas consorciadas que repercutem economicamente no município porque possibilitam o lançamento de títulos de crédito, certo? De títulos de crédito, não, perdão. Títulos podem ser, digamos, veiculados... Títulos da dívida municipal. Não, ele gera dívida para o município? Não? Não. Na verdade, ele cria uma espécie de receita apartada. Por quê? Ele possibilita que esses títulos tenham vinculação na Comissão de Valores Monetários. Certo. Então, no mercado de capitais, ele pode ser vendido e trabalha-se a especulação de um ponto de vista positivo para a cidade. Toda obra prevista nessa operação urbana consorciada, ela é patrocinada por valores privados. Não há recursos públicos, mas sim privados. O gestor público apenas administraria esses recursos. Esse é um modelo, né, Nathan? Um modelo de gestão municipal e que precisa ser levado ao plano diretor do município. Ou seja, precisa que isso esteja previsto na lei municipal. Isso. Inclusive, o plano diretor ele possibilita, ele, digamos, autoriza ao município a implantação também de outros tipos de instrumentos, como, por exemplo, o parcelamento compulsório do solo, certo? A edificação compulsória do solo também, e a implantação do IPTU progressivo, em razão de territórios ou de terras que não estão cumprindo a função social. Mas é um tema bastante complexo, por quê? Onde existe a definição do que é função social da propriedade? A Constituição prevê esse conceito apenas para terras rurais, para áreas rurais. As zonas urbanas não têm conceito próprio. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Nathan Pinheiro, que é advogado, especialista em direito urbanístico, e você está ouvindo Sintonia Jurídica na Rádio Universitária. Dr. Nathan, então esse parcelamento do solo visa garantir o cumprimento da função social da propriedade dentro das cidades. Como é que esse parcelamento dentro da legislação municipal pode realmente garantir essa função social? Pronto, o parcelamento compulsório do solo, ele é um instrumento que possibilita a eliminação de grandes terras, grandes glebas, né, digamos assim, em território urbano, que permite a criação de ocupação irregular, que permitem também focos de doença, ou seja, situações que não contribuiriam para um meio ambiente equilibrado. Então, o parcelamento do solo, nesse caso, ele serve justamente para que você possibilite também o atendimento ao sistema viário, quando há demanda para isso, e aquele território privado, aquele imóvel privado, ele não se enquadra no conceito. Este conceito de função social é definido, deve ser definido, na verdade, no plano diretor. Se não há definição no plano diretor, esse instrumento fica prejudicado. Outro instrumento que fica prejudicado em razão da ausência de definição é o IPTU progressivo, porque a aplicação do IPTU progressivo também deve ser contemplado no plano diretor. De que forma? Discriminando-se quais são as áreas passíveis de aplicação do referido instrumento.
E aqui em Teresina, a gente está falando na realidade aqui da nossa cidade, na capital do Piauí. Qual é a verdadeira situação? Como é que anda o nosso plano diretor e que tipo de políticas de desenvolvimento urbano a gente tem realmente disponíveis aqui e em funcionamento? A realidade de Teresina ela é muito parecida com a de outras cidades do Brasil, mas, apesar de tudo, bem avançada em relação aos outros municípios piauienses. Ou seja, a realidade do Piauí é muito ruim, porque a legislação que hoje em dia contempla o plano diretor da cidade, ela foi criada de forma a não atender os objetivos e requisitos necessários definidos no Estatuto da Cidade. Então, essa legislação atualmente vigente, ela é passível de questionamentos, porque ela não delimita sequer os objetivos e também os instrumentos básicos, mínimos, exigidos pelo Estatuto da Cidade. Outra situação também referente ao plano diretor de Teresina se refere também a vários questionamentos, a várias críticas, à ausência de participação popular e à dificuldade em se rever o plano diretor. Por que a revisão é importante? A revisão é importante e é obrigatória a cada 10 anos. E o nosso plano é de que ano? 2006. Certo. A gente está num período agora... Deveria estar sendo revisto. Esse é um ano eleitoral, esse é um ano em que o cidadão está buscando compreender melhor a realidade da sua cidade, do seu município, da política municipal. E você está chamando a atenção para algo extremamente importante. O plano diretor nosso já está completando 10 anos e precisa agora a gente iniciar, ou deveria ter iniciado já, uma discussão a respeito disso. Isso, por quê? A importância da discussão e revisão dos planos diretores se dá para que as políticas que são previstas nos planos diretores iniciais sejam atualizadas, para que elas sejam adaptadas à realidade atual. Porque uma cidade, no mundo contemporâneo, ela sofre muitas influências da globalização, dos mercados, e uma realidade, por exemplo, sentida por todos em Teresina, é o aumento da frota de veículos. Isso impacta completamente o planejamento de 10 anos atrás. E também impacta na forma de ocupação da cidade. Então a diretriz que existia há 10 anos não é mais compatível com a realidade de hoje, devendo ser revista. Ou seja, a legislação federal, no caso o Estatuto da Cidade, ele prevê que os planos diretores devem ser revistos até 10 anos, não após 10 anos. Os 10 anos que são definidos justamente é para que dê uma periodização para esses planos diretores, a fim de se contemplar a realidade local. A gente quando fala de desenvolvimento municipal, a gente está falando exatamente do local onde a gente vive com as nossas famílias, onde a gente trabalha, né? A cidade é realmente um local de convivência, né? De comunidade. E que instrumentos de participação concretos a população, as comunidades podem utilizar para ou pressionar o poder público ou atuar durante a elaboração desses instrumentos de planejamento, Natan? Bem, essa é uma das diretrizes que o tão falado Estatuto da Cidade prevê, que é a participação popular. E a participação popular é elemento essencial na visão contemporânea de planejamento urbano. Um dos instrumentos que é previsto expressamente é a participação da sociedade em conselhos. Ou seja, o conselho que hoje eu faço parte representando a OAB deve contemplar, na verdade, a participação de populares. Pessoas que tenham em suas casas, em seus bairros, influência direta das políticas públicas. Porque não adianta, de forma bem direta, expondo isso, não adianta eu que moro, por exemplo, no Acarape, decidir o que vai acontecer no bairro Todos os Santos, o que vai acontecer na Morada do Sol, porque eu não sei quais são os impactos reais que aquilo pode gerar para meu cotidiano, para o meu dia a dia. E isso é o que o plano diretor procura prezar. Seria uma forma de, ao mesmo tempo, fiscalização, como também legitimação da política pública, para que ela não seja uma política de governo, mas uma política de Estado, ou seja, uma política apropriada pela população e que ela se perpetue independentemente do governo que vier. Você está escutando aqui o Dr. Natan Pinheiro falando sobre direito urbanístico no Sintonia Jurídica. Doutor Natan, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação e dizer que realmente o tema do desenvolvimento das cidades, né, e o planejamento urbano devem estar na nossa ordem do dia de preocupações, porque toda vez que se fala em
política, em participação popular, a gente sempre está pensando em temas nacionais, né? O que está acontecendo lá em Brasília, o que está acontecendo no governo federal, no Congresso Nacional, mas a gente esquece que a nossa vida depende das condições materiais aqui mesmo, né? Nas nossas ruas, nas nossas escolas, né? Com a nossa iluminação pública e tudo, e transporte local, as nossas vias públicas, e tudo isso é um debate a ser feito no município. Não é correto isso? Sim, inclusive a tentativa, digamos, do ordenamento nesse aspecto seria tornar essa política pública efetiva, tornar ela perene e não passível de influências pessoais, caprichos ou mudança de gestão. A participação popular, ela possibilita essa legitimação e ela é e deve ser, né, a tópica de discussão do planejamento urbano contemporâneo. Teresina tem muito a avançar, avançou muito, né, nesse aspecto, porque a população hoje discute esse tema, mas ainda tem muito que avançar. Por quê? Porque a sociedade hoje em dia não mais suporta alterações no meio urbano sem que haja uma previsibilidade, porque envolve investimentos, envolve perspectivas e que isso pode trazer prejuízos às gerações, ao modo de vida, à qualidade de vida e também investimentos econômicos, a situação, a saúde pública, e tudo isso é um efeito, digamos, decorrente de políticas públicas que são implantadas, quer queira a favor do interesse privado, quer queira a favor do interesse particular, digamos assim, da sociedade ou do particular. Muito obrigado, Dr. Natan. A gente espera contar com a sua participação em breve aqui no Sintonia Jurídica. Eu agradeço, muito obrigado.